Olá! E nesse módulo aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de custos, né? Mas para que a gente possa entender como é que funciona toda a parte de custo, imagina o seguinte, desde a chegada da transportadora lá na nossa recepção, descarrega as caixas e vem uma nota fiscal. E nessa nota fiscal tem um determinado valor. Qual é o custo da matéria-prima ou qual é o custo do produto que acabou de entrar para nós? É o valor da compra especificamente ali? Não, não é bem assim. Tudo vai depender de qual é o sistema que a nossa empresa está sendo usada para ser tributada. Lucro real, lucro presumido ou simples, né? Então, nesse módulo, a gente vai começar trabalhando com o lucro real. Entender como que funciona o lucro real. Lembrando que as empresas tributadas pelo lucro real, elas são obrigadas a adotarem esse sistema quando elas tiverem um faturamento acima de 78 milhões de reais por ano. Então, quer dizer, faturou mais do que 78 milhões de reais por ano, é obrigado a trabalhar com o lucro real. E se faturar abaixo de 78 milhões? Aí o lucro real é opcional. Aí a empresa pode optar por trabalhar com o lucro real, né? Então, a obrigatoriedade existe só quando passa de 78 milhões por ano. Abaixo de 78 milhões, ele é o opcional. A empresa pode optar ou pelo simples, com a sua limitação, ou com o presumido, né? Mas como que funciona a metodologia de cálculo pelo lucro real? Tivemos agora recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal e nessa decisão foi considerada que o ICMS não faz mais parte da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então foi um julgamento aí que as empresas vinham há muito tempo discutindo a questão da tributação do imposto sobre imposto e agora o Supremo então deu ganho de causa ao contribuinte, entendendo que não existe o imposto sobre imposto. Então, para se calcular PIS e COFINS, tem que tirar o ICMS fora, para calcular o PIS e COFINS apenas sobre o valor da mercadoria. Mas para a gente ver na prática como que funciona toda essa parte de incidência do imposto, tanto numa operação de venda como numa operação de compra, então eu preparei aqui um materialzinho que eu pretendo passar aqui para vocês entenderem como que funciona toda a parte de imposto na venda e na compra, para a gente poder determinar quais os impostos que a empresa tem que pagar e qual o resultado que ela tem dentro das suas operações. Então, vamos ver na prática como que tudo isso funciona. Então vamos ver aqui na prática como é que funciona agora o cálculo de custos, né, e até a determinação do resultado de uma venda com base no lucro real dentro das novas regras, nas quais o ICMS não faz mais parte da base de cálculo do COFINS e do PIS. Mas para que a gente possa entender um pouquinho do lucro real, o lucro real ele é aplicado então para as empresas com faturamento acima de 78 milhões de reais por ano. São as empresas que são obrigadas a utilizar essa sistemática, né, de cálculo de impostos. E aí, naturalmente, só para repassar, uma empresa que trabalha com lucro real, ela é contribuinte do IRPJ, com a alíquota de 15%, mais o adicional de 10%, se o lucro exceder a 240 mil reais por ano, e tem mais a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. O IPI ele é variável de acordo com a essencialidade do bem. O COFINS ele é 7,6% alíquota dentro do lucro real e o PIS é uma alíquota de 1,65% também quando aplicado ao lucro real. Esses valores aqui, esses percentuais de IPI, de COFINS e PIS, incidem sobre o valor de venda da mercadoria e são impostos de competência federal. Já teremos também o imposto de competência estadual, que é o ICMS, que regra geral para vendas dentro do estado é 18%. E aí para fora do estado, dependendo se for para região sul e sudeste, a alíquota cai para 12%, desde que quem esteja comprando seja contribuinte também do imposto. E para norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, a alíquota cai para 7%. E aí naturalmente que teríamos também os casos específicos do ICMS envolvendo substituição tributária ou outras modalidades de cálculo do imposto. Mas, a regra geral, então, 18%, quando é para dentro do estado, incide sobre o valor de venda das mercadorias, a competência estadual.
O ISS, quando a empresa é prestadora de serviço, com a alíquota também, regra geral, é 5%, incide sobre o valor da venda de serviço e de competência municipal. E a contribuição previdenciária patronal de 20%, que incide sobre a folha, a competência também é federal. Mas para que a gente possa utilizar essas informações aqui, então vamos focar aqui na parte de venda e na parte de compra. Então eu trouxe para vocês aqui uma simulação. Uma empresa, uma indústria que faz uma venda de mercadorias no valor de 100 mil reais, venda dos seus produtos no valor de 100 mil reais. Vamos imaginar que essa empresa esteja sujeita a uma alíquota de IPI de 10%. Esses produtos sejam tributados na faixa de 10%. Então, quando você faz uma venda de 100 mil reais, tendo ali a alíquota de 10%, vai ter 10 mil reais de IPI. Considerando que essa venda é feita dentro do próprio estado, a alíquota é de 18%. Então, sobre os 100 mil vai ter 18 mil de ICMS. E aí agora aqui que é a modificação com essa nova sistemática da exclusão do ICMS da base de cálculo do COFINS e PIS, o que nós temos que fazer? Nós temos o valor dos produtos, 100 mil. O que nós temos que fazer? Excluir o ICMS desses 100 mil reais. Qual o ICMS que nós calculamos? 18. Então, 100 menos 18, a base de cálculo para o COFINS, 82 mil. O mesmo faremos para o PIS. Qual é o valor do produto? 100 mil. Qual o ICMS que está aqui dentro desse 100 mil? 18 mil. Então, tira os 18 do 100, a base de cálculo para o PIS passa a ser de 82 mil. Consequentemente, qual é o valor do PIS incidente sobre essa operação? 7,6% de 82 mil, 6.232. O PIS, 1,65% de 82 mil, 1.353. Apurados aqui os impostos incidentes sobre essa venda de produtos aqui. Tá? Como que sai a nota fiscal? A nota fiscal sai como venda de produto, venda de mercadoria, 100 mil. O IPI ele é cobrado à parte, mais os 10% que a gente calculou aqui, 10 mil. A nota fiscal ela sai no valor de 110. Então, quando nós emitimos uma nota fiscal, vamos emitir a nota fiscal com valor de 110 mil. E o cliente terá que nos pagar 110 mil reais. Tá? Sobre essa venda, quais os demais impostos que nós temos? COFINS, 6.232. PIS, 1.353. ICMS, de 18 mil. Lembrando que esses impostos eles não são cobrados a mais, eles fazem parte do valor de venda do produto aqui. Então esses impostos estão inclusos no valor da mercadoria. Então a nota fiscal sai com 110. Ao fazermos essa venda, qual é o valor da nota fiscal? 110. Então nós vamos ter uma receita de vendas de 110. Desses 110, 10 mil é IPI, que a gente vai ter que mandar para o governo federal. Como citamos ali em cima, é um imposto de competência federal, vai ter que ser mandado para o governo federal. O COFINS, 6.232, vai ter que ser mandado para o governo federal. O PIS, 1.353, vai ser mandado para o governo federal. E o ICMS de 18 mil reais vai ser mandado para o governo estadual. Portanto, numa venda de 110, todos esses valores aqui representam impostos que serão enviados para o governo federal ou estadual, total 35.585. Então, de uma venda de 110 mil, quanto que sobra para a empresa? 74.415 é a receita líquida das vendas, 74.415. Então, é dessa maneira que são tratados os impostos na venda. Tá? Mas, como no lucro real nós trabalhamos com o chamado sistema não cumulativo, e o não cumulativo ele diz o seguinte, que os impostos da compra podem ser abatidos dos impostos da venda. Então, vamos calcular quais os impostos da compra. Vamos supor que para fazer essa venda de 100 mil, com todos esses impostos aqui, nós tenhamos comprado matéria-prima no valor de 80 mil. E que nessa compra também, estou colocando aqui hipoteticamente, um IPI de 10%. Então, ao comprarmos 80 mil de matéria-prima, terá 10% de IPI, 8 mil. Terá um ICMS, considerando que essa compra foi feita dentro do próprio estado, com a alíquota de 18%, teremos aqui um ICMS de 14.400. Teremos também o COFINS e o PIS sobre essa compra. Mas como que é calculado o COFINS e o PIS? Já que nós também excluímos o ICMS da base de cálculo na hora da venda, também tem que excluir na hora da compra. Então, dos 80 mil, quanto que tem de ICMS aqui dentro? 14.400, que é o que a gente calculou aqui. Então, qual é o valor que vai ser tributado pelo COFINS? 80 mil menos o ICMS, 65.600.
Qual é a base de cálculo também para o cálculo do PIS? O valor da matéria-prima, 80 mil, menos o ICMS, 65.600. Esses dois valores é que são a base de cálculo do COFINS e do PIS sobre a compra. Portanto, teremos aqui um COFINS sobre a compra de R$ 4.985,60 e um PIS sobre a compra de R$ 1.082,40. Então, estão aqui os impostos incluídos nessa operação. Tá? Então vamos ver como é que vem a nota fiscal do fornecedor para a nossa empresa. Uma compra de 80 mil de matéria-prima mais o IPI que é cobrado à parte, além do valor do produto, a nota fiscal ela vem com um total de 88 mil. É essa duplicata que nós vamos ter que pagar, é esse valor que nós temos que pagar para o nosso fornecedor. Sobre essa compra ainda teremos o COFINS que a gente calculou aqui, o PIS que nós calculamos aqui e o ICMS que nós calculamos aqui. Teremos mais esses impostos incidentes sobre essa compra aqui. Então, como é que fica a compra? Vem uma nota fiscal de 88 mil reais. 8 mil é IPI. Então, colocamos aqui, ó, dos 88, 8 mil é IPI. Dentro dessa compra, nós temos um COFINS, 4.985,60. Dentro dessa compra, temos um PIS de 1.082,40. E dentro dessa compra, teremos um ICMS de 14.400. Portanto, os impostos incidentes sobre a compra, 28.468. Tá. E o que nós faremos, né, com esses impostos sobre a compra? Como eu falei há pouco, os impostos do sistema do lucro real, eles são não cumulativos. Eles podem ser usados para bater do imposto da venda. Então, consequentemente, o custo da compra vai ser os 88 que vai ser pago para o fornecedor, menos os impostos da compra, é o custo da compra. Mas como assim esses impostos vão ser abatidos dos impostos da venda? É que como no sistema não cumulativo, todos os impostos eles seguem essa metodologia. O IPI a pagar é o IPI da venda menos o IPI da compra. COFINS a pagar, COFINS da venda menos COFINS da compra. PIS a pagar, PIS da venda menos PIS da compra. ICMS a pagar, ICMS da venda menos ICMS da compra. Então os impostos que nós vamos pagar são os impostos da venda. Vamos buscar lá os impostos da venda. Nessa venda de 100 mil, quanto que nós tínhamos de imposto aqui? Tá, então nós tínhamos 10 mil de IPI, que nós vamos ter que, cobramos do cliente e nós vamos ter que pagar. Então nós temos aqui um IPI de 10 mil a pagar. Tem IPI sobre as compras que foram feitas? Vamos ver a nossa compra aqui. 80 mil tinha sim o IPI de 8 mil, tá aqui. Então o que nós vamos pagar? O da venda menos o da compra. Vamos pagar para o governo 2 mil reais. COFINS a pagar, vamos resgatar lá o COFINS sobre a venda. Aqui está a nossa venda. Quanto que tinha de COFINS? 6.232. Então, esse valor que nós temos que pagar. Tinha COFINS nas compras que a gente fez, temos direito a crédito de COFINS? Temos. Qual é o valor do COFINS da compra? 4.985,60, sobrou 1.246,40 para pagar. E o PIS? Também é a mesma coisa. Buscamos lá o PIS da venda, 1.353, menos o PIS da compra, 1.082,40, sobrou 270,60 para pagar. E o ICMS da mesma maneira. Qual o ICMS da venda? 18. Qual o ICMS da compra? 14.400. Quanto que nós temos que pagar? A diferença, 3.600. Então, ao comprar, nós ganhamos os impostos da compra para abater dos impostos da venda, razão pela qual o custo da compra é o valor da compra menos os impostos que serão recuperados. E esse é o custo da compra. Então, esses impostos a serem recuperados, eles vão abater do imposto a pagar, sobrando apenas a diferença para ser recolhida. Voltando ali, a receita líquida de vendas, que nós tínhamos calculado aqui, dos 110, nós vamos ficar com 74.415. Então, dos 110, a receita líquida de vendas, 74.415. Qual foi o custo da compra? 59.532. 59.532. Então, essa operação rendeu para a empresa um lucro de 14.550. Então, é dessa maneira que nós calculamos os impostos sobre a venda e sobre a compra para apurar o resultado que a empresa tem utilizando o lucro real.